Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria nos encontrarmos nesta noite. Já estamos quase às vésperas da quarta-feira de cinzas, iniciando um novo tempo na igreja, o tempo quaresmal. Por isso essa live, ela quer te ajudar num momento formativo para que você possa fazer uma experiência profunda do amor de Deus durante todo o tempo da Quaresma, em preparação à Páscoa do Senhor, que também é a celebração da nossa Páscoa. Como lembra o apóstolo Paulo, Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele, se nós crermos, e pelo batismo já ressuscitamos, morremos e ressuscitamos. É a teologia do batismo. E essa ressurreição que será plena na morte ou pós-morte, nós já celebramos no mistério da igreja através da liturgia. Mas nós estamos também no ano jubilar, peregrinos da esperança. Estamos celebrando 2025 anos da encarnação de Jesus Cristo. É motivo de muita festa. Por isso juntamos os temas, a Quaresma e o Jubileu. E vamos falar dessa importância que estamos vivendo e que vamos vivenciar profundamente daqui a alguns dias. Vamos iniciar rezando e colocando já nesta oração o Papa Francisco. Vamos continuar a rezar pela sua saúde. Que se faça a vontade de Deus. Mas Jesus disse, pedi e recebereis. Peçamos ao Senhor sua saúde, peçamos a recuperação deste momento de instabilidade, de debilidade do Papa, este pastor tão importante para todos nós, que há mais de uma década tem nos conduzido e nos tempos atuais nos ajudado a dar respostas à luz da fé e do amor a Deus e ao próximo. Queremos que Ele continue mais conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Belém, rogai por nós. Nossa Senhora da Saúde, rogai pelo Papa Francisco e por todos os enfermos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria muito grande a sua participação nesta noite. E esta live nós a faremos em forma de aula. É uma conferência, mais ou menos de 1 hora, onde vamos conversar sobre Quaresma e Jubileu. Para início de conversa, vamos situar a Quaresma. A Quaresma por si mesma, ela não tem sentido. E por que não tem sentido? Porque nós poderíamos reduzi-la a apenas um tempo determinado. E depois deste tempo, mesmo com penitência, jejuns, orações, uma forma intensa de vida espiritual, também caridade, poderíamos voltar à vida de antes. Assim sendo, esse tempo ele não é mágico.
o que poderíamos encarar como um período mágico, onde a graça fosse recebida apenas nestes 40 dias. Todos os tempos importantes da Igreja, nessa preparação, como o Advento, o tempo de Natal, a Quaresma, eles estão em vista de solenidades importantíssimas para a Igreja, pois o calendário litúrgico, ele circula ao redor de 3 grandes solenidades. A Páscoa como eixo principal, e já começou a ser celebrada pelos primeiros cristãos. Vamos falar mais disso. Eu gostaria de aprofundar essa história e é preciso que nós saibamos mais. Temos poucas informações, pelo menos guardada na mente e no coração. Vamos aprofundar nessa noite. Aprofundar. Assim sendo, a Páscoa é a primeira, é o eixo principal. E nos prepara para a Páscoa, a Quaresma. Então a Quaresma está em vista da Páscoa. O fim em si mesmo é a Páscoa. O Papa Francisco, há muitos anos, usou uma expressão dizendo a respeito das pessoas que vivem numa tristeza perene. Parece que não tem encanto, alegria de viver. Ele disse: há pessoas que vivem numa quaresma eterna e não se dão ao direito de passar da Sexta-feira Santa para a ressurreição, para a Páscoa do Senhor. O Advento, Prena, espera um pouquinho. Antes do Advento, nós temos o tempo pascal. São 50 dias, é o período mais longo que nos prepara para Pentecostes. É a segunda solenidade que se decorre durante o ano. No final do ano, nós temos o Advento, 4 semanas. Um período mais breve, 40, 50, agora 4 semanas, nos preparando para a solenidade do Santo Natal, encerrando o ano. Assim sendo, isolar a Quaresma, mesmo o Advento ou o tempo pascal, esses períodos ficariam sem sentido. Afinal, a Páscoa vem antes, o Natal vem antes, e nós vamos colocando esses períodos de preparação como para as nossas celebrações. Aniversário, quando mandamos fazer um bolo, confeccionar um bolo. O matrimônio, quando se prepara a festa. Igreja, é um período mais ou menos longo e um período de preparação, às vezes com muita coisa, enfim, tudo existe, tudo necessita de uma preparação para um grande acontecimento. Assim sendo, para as 3 grandes solenidades, nós temos um período privilegiado que Deus nos dá através da sua Igreja. Quaresma é, então, um período de preparação que nos antecede e nos prepara para a Páscoa na tradição cristã. Tradicionalmente, esse período se estendia por 40 dias. Mas Quaresma não é 40 dias, não são 40 dias. Ela tem início na quarta-feira de cinzas. O início seria assim: quarta-feiras de cinzas, o início da Quaresma. Seu término no domingo de Ramos. Ou seja, uma semana antes da Páscoa. Mas continua assim? Não. Desde o Papa São Paulo VI, ou seja, o Concílio Vaticano II, a Quaresma passou a ter 44 dias. O início, quarta-feira de cinzas. O término, na quinta-feira santa. Antes da missa vespertina, que seria a missa da ceia do Senhor, quando então nós tiramos o roxo e passamos a usar o branco, e que voltará depois este branco, no sábado da vigília e no domingo, e depois durante todo o tempo pascal.
Então, quando termina a quaresma, foi acrescentado, depois do concílio e com o Papa Paulo VI, a segunda, a terça, a quarta e a quinta, até ou antes da missa vespertina, até a tarde da quinta-feira. O roxo vigora. Todos os anos temos pessoas aí confusas, perguntando: então, quarta-feira já tiramos o roxo? Não, permanece. Até quinta-feira, por volta do almoço, à tarde, quando começa a se arrumar a igreja para o início do tempo pascal, a missa da vigília, missa da ceia do Senhor, então nós tiramos o roxo. A igreja se enche de alegria, o que depois, o altar, tudo será desnudado, o sacrário fica aberto, pois o Santíssimo foi transladado para um local fora da igreja, no fundo da igreja, não ali. O sacrário aberto, na sexta-feira, ou mesmo na quinta-noite, quando nós levamos as sagradas espécies para um local reservado, ali já mostra na igreja, tudo desnudado, que nós entramos num luto. Jesus, depois da ceia, vai para o Horto das Oliveiras. Começa a paixão do Senhor. Muito bem. Não são apenas os 40 dias. Vamos então dar uma olhada e vocês vão ver quantos significados que a quaresma nos traz a partir do número 40. Aqui lembra de modo específico a quaresma, os 40 dias que Jesus passou no deserto, se preparando para uma missão específica, anunciar o Pai e quem é Ele, e anunciar o reino. As duas paixões de Jesus, o Pai e o reino. Jesus disse que o seu alimento era fazer a vontade do Pai. E depois ele disse: quanto eu gostaria de incendiar a terra, o que seria um momento de trazer toda a mensagem do Pai, ou os cristãos viverem essa mensagem através do testemunho do perdão, da paz, da justiça, da fraternidade, do acolhimento, enfim, uma mensagem que pudesse realmente transformar o mundo, pois Deus quer o mundo transformado. Os dois amores, ou as paixões de Jesus, o Pai e o reino. E eu pergunto, têm sido nossas paixões as paixões de Jesus, já que nós seguimos Jesus e somos seus discípulos? O Antigo Testamento, ele é marcado por várias outras quarentenas. Então vamos lá. Algumas vocês conhecem, outras creio que será novidade. O dilúvio do qual Noé sobreviveu levou 40 dias. Noé, sua família, os casais de animais, está ali, no início do livro do Gênesis. O dilúvio demorou 40 dias e 40 noites. A travessia do deserto por Moisés e os hebreus ocorreu em 40 anos. E Moisés ficou na montanha com Deus por 40 dias e 40 noites, à espera das tábuas da lei, dos mandamentos. Os israelitas exploraram a terra prometida por 40 dias. Vai aparecer em livro de Números, no capítulo 13, versículo 25. Golias desafiou os israelitas à luta por 40 dias. 1 Samuel 17, 16. A refeição entregue por um anjo a Elias sustentou Elias por 40 dias até a subida pelo deserto até o Horebe. 1 Reis 19, 8. Deus adiou a destruição de Nínive por 40 dias e aquele povo fez penitência. Foi dada a oportunidade de uma cidade se arrepender e converter. 40 dias. Livro de Jonas, no capítulo 3, versículo 4. Ezequiel carrega a iniquidade da casa de Judá durante 40 dias.
Ezequiel 4, 6. 40 anos dos descansos periódicos concedidos à terra de Israel, conforme aparece no livro de Juízes, no capítulo 3, versículo 11. A duração dos reinados de de Saul e de Davi foi de 40 anos. Aparece em 2 Samuel 5, 4. 40 é o número de anos em que Israel deveria ficar no exílio, conforme um acordo, fala o acordo do profeta Ezequiel, a referência do profeta. Foram 70, deveriam ser 40. 40 também é o número das chicotadas permitidas num castigo. Aqui nós podemos pensar na flagelação de Jesus. Não podia passar, por isso eram contadas. Aparece em Deuteronômio, no capítulo 25, versículo 3. E também o cumprimento do salão principal do primeiro e do segundo templo do Antigo Testamento. 40 anos. Enfim, quarentena é um número de punição e de arrependimento. É um número de descanso, mas também de provação e de tentações. Acima de tudo, é um período de sentir sede de Deus e sentir que Deus é o absoluto, sentir a dependência divina na vida humana. Sempre que Deus quis fazer algo significativo, Ele fez em 40 anos ou 40 dias. Assim marca a Sagrada Escritura. Então, tomando Jesus no deserto, vamos ver que teve sentido os evangelistas narrarem, sobretudo os sinóticos, mas Lucas e Mateus, já que Marcos fala que Jesus entrou no deserto e foi tentado. Aqui não se fala dos dias em Marcos, mas o deserto como sendo a própria vida. Não foram 3 as tentações, mas poderiam ser tentações ao longo da sua vida terrena. Sobretudo Lucas e Mateus enfatizam os 40 dias, que então agora já sabemos o significado profundo. Bastante significativo também são as 40 semanas. Olha aí, o período da gravidez para o nascimento de um ser humano, desde a sua concepção. A salvação, então, começou nas 40 semanas da gravidez de Maria, Jesus. Nesse sentido, também, podemos vivenciar a Quaresma. Nós costumamos dizer que o Advento, 4 semanas, ele é um período da gravidez de Maria, gravidez da Igreja, homens e mulheres grávidos de Cristo, onde Cristo nasce e cheios do Espírito, há uma gravidez espiritual para que possamos levar Cristo às pessoas. Então vamos pensar na nossa gravidez. É toda aquela busca, durante a Quaresma, de nós nos prepararmos para um novo nascimento. E esse novo nascimento, ele é a Páscoa do Senhor. Nesse sentido, é importante lembrar o Santo Batismo. A consagração da água batismal se dá pela invocação desses nascimentos, que trazem os 40. Como, por exemplo, nós invocamos na consagração da água batismal o padre, o bispo, o diácono, a travessia do Mar Vermelho, a água do dilúvio que depois veio prefigurando a nova humanidade. Ao final da Quaresma, renovamos então o nosso batismo, adesão a Jesus, adesão ao seu Evangelho. É um novo nascimento. Veja essa relação. Gostaria que você se assimilasse bastante isto. A relação dos 40 com toda essa purificação do povo de Deus nas várias etapas e acontecimentos. Mas, ao mesmo tempo, lembrando sempre um período
de preparação, o que significa uma gravidez da vida humana ligada às 40 semanas. Penso que aqui você não tinha muito esse dado para reflexão durante a Quaresma. Vale a pena. Vamos ver a Quaresma e o Concílio de Nicéia. Importantíssima essa história. A morte e a ressurreição de Jesus ocorreram na época da Páscoa judaica. Faça comigo esse caminho. A Páscoa judaica era celebrada na primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera no hemisfério norte. Todos os domingos, depois da ressurreição de Jesus, percebemos ainda ali no início, Atos dos Apóstolos, vai nos trazendo, os cristãos, eles celebravam a Páscoa nos domingos, dia da ressurreição de Cristo, dia da Eucaristia, dia da fração do pão. A imitação da Páscoa judaica. Mas uma vez ao ano, celebravam os cristãos de modo solene a imitação da Páscoa dos judeus. A Páscoa, ela tinha então essa imitação com a Páscoa judaica. Enquanto outras marcavam, outras comunidades, aqui eram distintas as comunidades que celebravam ou como a Páscoa judaica, ou no domingo seguinte da Páscoa judaica. Então eu vou explicar. O que nós temos? Nós temos a Páscoa semanal dos cristãos. Todo domingo é Páscoa, porque Jesus ressuscitou. Dizer que só a partir do século IV passamos a ter uma quaresma com tríduo pascal e essa longa preparação, não é bem verdade. Onde nasceu a igreja? A igreja nasceu da cruz, do lado aberto de Jesus. Os santos padres da igreja, que são os primeiros escritores, e nós chamamos aqui a tradição, falam, como São João Crisóstomo, Santo Agostinho. O Concílio Vaticano II reafirmou que a igreja nasceu do lado aberto de Jesus na cruz. Essa igreja tem poucas pessoas. A mãe, algumas mulheres, o discípulo amado, que não sabemos ao certo quem é João? A igreja diz, é João. Mas como não tem o nome, há muitas outras observações e muitas outras hipóteses. Vamos ficar com João, um evangelista, um apóstolo e evangelista. Mas a comunidade é pequena. Do lado aberto de Cristo, diz Agostinho, nasceu a igreja e os sacramentos. Particularmente o batismo na simbologia da água e o sangue, a simbologia da Eucaristia. A igreja nasceu no Calvário, mas ela recebeu missão na ressurreição. Quando Jesus disse a Maria Madalena, vai e diga aos meus irmãos o que você viu. Ela saiu correndo, chegou na casa dos discípulos, e também logo chegaram os discípulos de Emaús para contar o que tinha acontecido com eles. Maria disse, eu vi o Senhor. Os discípulos de Emaús confirmaram a fala de Maria Madalena. Também nós ouvimos no partir do pão. Qual é, então, a missão da igreja? É proclamar, eu vi o Senhor. E quando eu digo com credibilidade para uma pessoa, olha o que o Papa pede, Francisco. A igreja em saída, na alegria do Evangelho, quem encheu o coração e a vida da alegria de Jesus, da presença e do amor dele, no encontro com ele, morto e ressuscitado, sai a comunicar essa alegria. E para encher a vida do outro. Eu vi o Senhor. A missão é dizer para o outro, eu vi, você pode vê-lo. E como eu, você pode testemunhar o que você vê. Porque ele está presente na sua vida, na sua história. Ele morreu por você. Ele ressuscitou por você. Perdoou os pecados morrendo por você e ressuscitando abriu as portas do céu. Salvação. Esse é o querigma, é o anúncio primeiro, que tem implicações
existenciais, que têm implicações pessoal, comunitária, porque aí passa pela igreja, a comunidade, e implicações sociais, porque eu sou chamado a amar como Jesus amou e manifestar esse amor na dor do outro. Jesus, antes da paixão, disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele é o modelo deste amor. É ele que dá o exemplo. Ora, Atos dos Apóstolos 9, a igreja é chamada de caminho. É como ainda uma seita, porque as pessoas seguem o Nazareno. Atos dos Apóstolos 11. E foi em Antioquia. Em Antioquia recebeu o nome de caminho. Atos dos Apóstolos 9, a igreja, os que seguem a Jesus, são chamados de cristãos pela primeira vez, em Antioquia. Mais ou menos no ano 110, Santo Inácio de Antioquia deu o nome de católica para a igreja. Onde está Cristo, está a Igreja Católica. Então nós recebemos aos poucos uma identidade comprometedora. Mas em Pentecostes, ela recebeu a universalização da evangelização, ou a catolicidade. Uma mensagem, depois de Pentecostes, que deve ser proclamada e anunciada a todos os povos. Agora, os medos são vencidos, a coragem, a presença de Deus leva, e a igreja em saída, ela se torna, em todos os campos e lugares, a boa notícia de que fomos salvos, o reino chegou e temos a responsabilidade na terra de construir esse reino. Todos os domingos é Páscoa, mas em alguns lugares se celebra também uma vez por ano. Não temos ainda muita gente, aos poucos os cristãos vão aderindo. Então, em algumas regiões se celebra como judeu, aqui na primeira lua cheia, depois, depois da primavera ou depois do outono, nós vamos falar um pouco disso, ou se celebra no domingo seguinte, não tem tão claro. Mas não tem ainda uma data definitiva para a Páscoa. Por exemplo, Tertuliano, um dos cristãos que viveu entre os séculos 2 e 3 no norte da África, região de Cartago. Tertuliano é um dos santos padres da igreja, um cristão que escreveu muito. Menciona um jejum que se estendia por 2 ou 3 dias como preparação para a Páscoa anual. Então, no norte da África, entre os séculos 2 e 3, 280, 290, anos 302, 305, 310 do cristianismo, nós temos um tríduo em preparação a uma Páscoa anual, além da Páscoa semanal. O que se entende que nesse dia anual as pessoas recebiam os sacramentos do batismo, da crisma e da Eucaristia, os sacramentos da iniciação à vida cristã. Mas isso não era ainda tão específico. Mas foi no ano de 325, agora nos importa muito, e essa é a primeira junção da Quaresma com o Jubileu. Aqui eu vou falar menos da esperança e vou falar mais da história, que quase nós não sabemos. Quaresma e Jubileu têm aqui um ponto de convergência, uma vez que foi no Concílio de Nicéia, que estamos celebrando este ano, 1700 anos, o Papa Francisco fala na bula, quando promulgou o ano jubilar. O Concílio de Nicéia, além de destruir o arianismo, que era uma heresia, que buscava dizer que Jesus era mais ou menos um anjo encarnado, ou uma criatura encarnada, divina, mas não Deus. Foi combatida essa heresia. Constantino convocou em Roma este concílio. Centenas de bispos participaram.
E aqui eu abro um parênteses. Os nossos irmãos cristãos de outras denominações, eles acusam ou falam, afirmam, que Constantino é que fundou a igreja, porque foi Constantino que convocou esse concílio em Roma, em Nicéia. E foi ele que convocou. Sendo ele que convocou, então ficou na história para alguns que é ele que fundou a partir daí, como se a Igreja Católica tivesse a sua fundação no Concílio de Nicéia. Não é verdade, porque desde Pedro até o Concílio de Nicéia, no ano de 325, nós temos 33 papas. Se foi Constantino, o que faziam os papas? São Pedro governou a igreja mais ou menos até o ano 64, por aí, por mais de 30 anos, quase 33, 34 anos. Depois veio Lino, ou São Lino, Santo Anacleto, ou Cleto, abreviado, Clemente, nós temos cartas do Papa Clemente, que nós hoje podemos ler e ver ali o início da igreja, e assim vem. O Papa da época do Concílio de Nicéia, 325, é o Papa São Silvestre, que no dia 31 de dezembro nós temos a famosa corrida de São Silvestre. É o Papa da época. Só que não era muito comum os papas participarem. Por isso ele não participou, por causa da idade, e enviou delegados para este concílio. No Concílio de Nicéia nós não vamos ver falar do Papa, senão dos bispos. Constantino, o imperador Constantino, em Roma, ele já estava percebendo certas divisões, certas defesas de um dogma a outro, estava dando confusão e divisão. Por isso ele convocou os bispos para que se reunissem e definissem. Ele acreditava em Ario, o arianismo, a heresia, mas ela foi derrotada e o arianismo foi condenado. E aqui o Concílio de Nicéia reforça a divindade do Filho como a divindade do Pai e do Espírito Santo. Isso é importante para ligar agora na Quaresma. Vamos lá? Assim sendo, o Concílio de Nicéia de 325 foi basicamente um encontro de bispos para debater questões importantes relativas à fé cristã do começo da Igreja. Primeiro, Cristo, sua divindade, Deus como Pai e como Espírito. Depois, a definição da festa da Páscoa comum para toda a Igreja. Uma abertura para os sínodos, os encontros, as reuniões dos bispos. Tivemos um sínodo, concluída a segunda parte de forma plena, agora em outubro de 2024. Então, a nossa igreja tem essa história bonita. Olha, 1.700 anos que a igreja não define algo sozinho, principalmente na questão da fé. Mas essa colegialidade. E os sucessores dos apóstolos, os bispos, o Papa é bispo de Roma, mas como Papa é aquele que preside a caridade, como dizia Santo Irineu, ali no final do século, no século II, quem é o Papa? É aquele que preside a caridade. Assim sendo, o combate ao arianismo, que negava a divindade, fez com que fosse introduzido o credo niceno na liturgia solene da igreja, que é a nossa profissão de fé. Então, olha que eu vou contar algo importantíssimo para a nossa fé. E nesse ano jubilar, é importante saber. Então, vamos lá. Na definição da divindade de Cristo, o credo niceno, que depois será completado em Constantinopla, o Concílio de Constantinopla I e o Concílio de Constantinopla II, ele se tornará mais longo. Este credo nós rezamos pouco aqui no Brasil. Na Europa, alguns países da América Latina é muito comum, as pessoas sabem decor. Nós costumamos a rezar o credo ou a profissão de fé mais breve. O que foi acrescentado? Preste atenção. Até o ano 325, a profissão de fé
simples, ensinada pelos apóstolos. Ela era feita pelo catecúmeno quando recebia o batismo. Então, a pessoa recebia o batismo, ela fazia a profissão de fé, rezava o credo. Então, a profissão de fé era individual. A partir do Concílio de Nicéia, 325, volto aqui, estamos celebrando 1700 anos, o credo, ele passa a ser celebrado na liturgia, ou seja, na igreja, aos domingos, e ele passa a ser a profissão de fé dos cristãos juntos na comunidade. Então, a fé, ela sai do âmbito particular e privado e passa a ser a fé da igreja. Já era, mas agora fica afirmada a partir da profissão de fé, a partir do ano 325. É a igreja, não mais eu creio sozinho. Eu creio, nós cremos. O nós cremos, o meu eu creio, agora é na igreja. Abra um parênteses. Hoje nós temos muita gente que se afirma uma fé sem igreja, sem culto, sem liturgia, sem sacramentos, sem palavra. Tem crescido o número dos chamados desigrejados. Eu não quero compromisso. Eu crio uma espiritualidade a partir do que recebi. Olha lá grupos, pequenos grupos, às vezes fundamentalistas demais, ou já fora da igreja, e que se dizem católicos, rezando pela morte do Papa, ou dizendo que Francisco não é sucessor de Pedro. Isso é muito grave, se achando mais católicos. Ou seja, a pessoa quer professar a sua fé sem igreja. Redentores Missio de João Paulo II, confirmado por Bento XVI em Deus Caritas Est, e outros documentos. A fé é a fé da igreja. E vários textos bíblicos, como Paulo, na primeira carta a Timóteo, é a igreja que transmite a fé. Sem a fé não há salvação. É o que Jesus ensinou. E como ela transmite essa fé? Ela transmite através da palavra, da liturgia, que entra a oração, e da caridade. Eu não posso anular nesse tripé nenhuma dos pés, né, daquilo que dá consistência. São 3 pilares que a igreja, através dos tempos, particularmente a partir do Concílio de Nicéia, 325, com a sua profissão de fé, que sintetiza essa transmissão, como ela é e como ela faz, é a fé da igreja, não é a fé individual. Porque todos cristãos nascemos de um útero único, o útero da Mãe Igreja, que é a pia batismal. Voltemos à Páscoa. A Páscoa passaria então a ser, e define o Concílio de Nicéia, no primeiro domingo depois da primeira lua cheia, que ocorresse após o equinócio da primavera, ou na mesma data, caso a lua cheia e o equinócio ocorressem no mesmo dia. O que é o equinócio? É um fenômeno astronômico que acontece quando os raios solares eles incidem sobre a linha do Equador de uma forma reta, poderíamos dizer, paralela, como zero, o que faz com que os hemisférios norte e sul recebam a mesma quantidade de iluminação solar. Os equinócios são causados por quê? Pela inclinação do eixo da Terra e pelo movimento da Terra, a planeta, ao redor do Sol. Então a Terra, meio inclinada, e esse movimento giratório dela mesma e ao redor do Sol, faz com que 2 vezes ao ano, na linha do Equador, se centralize os raios solares. Com isto se dividem as estações. O equinócio da primavera acontece então em setembro. O equinócio do outono, ele vai acontecer mais ou menos aí no mês de março, aí início de abril.
O que para nós aqui, vamos pegar mais em detalhes, para que eles acontecem 2 vezes ao ano, março e setembro, demarcam as estações. Então, para nós, aqui no hemisfério sul, nós deixamos o verão e iniciamos o outono. É a primeira lua cheia do outono, no hemisfério sul. O que para o hemisfério norte é a primeira lua cheia da primavera. O concílio determinou que a data da celebração da Páscoa seria uma data móvel, conforme a lua e conforme o equinócio. Isto é, que ela iria variar de ano para ano, mas ela seria celebrada não entre 22 de março e 25 de abril. Isso aqui é importante. Então, geralmente nós não temos Páscoa antes de 22 de março, por mais cedo que seja aí a quarta-feira de cinzas, iniciando, e não mais do que 25 de abril. Neste ano de 2025, a Páscoa será dia 20 de abril. O ano que vem será mais cedo. O ano passado foi bem mais cedo. De início nós tivemos, então vamos voltar lá atrás. Ao definir a data da Páscoa, nós tivemos aqui o início do Tríduo Pascal. Um tríduo, a imitação de lugares que já faziam, como eu citei Tertuliano, no norte da África, mais ou menos no final do século II, e que tinha um Tríduo Pascal. Tríduo preparando para a Páscoa. Era uma preparação intensa, com orações, vigílias, jejum. Depois se passa a ter 40 dias como uma preparação mais intensa, em vista dos 40 que eu já falei agora há pouco, resgatando o Antigo Testamento. E culminava então com o Tríduo Pascal, que era sexta, sábado e domingo, para falar de um único mistério: paixão, morte e ressurreição de Jesus, a centralidade do mistério pascal, o mistério da salvação. Mais tarde, na história da Igreja, para enfocar os fatos, paixão, quinta, a morte na sexta e a ressurreição no domingo, já celebrando a imitação dos judeus, a vigília no sábado à noite, então o Tríduo Pascal ele começou a iniciar na Quinta-feira Santa, na quinta. Deixou de ser, então, o foco no mistério para enfatizar os fatos. E a liturgia, ela passou, então, a ser constituída dentro dos fatos, e aí, então, nós celebramos o mistério. Não desapareceu aqui enquanto mistério, porque nós começamos com o sinal da cruz na missa da Quinta-feira Santa, terminamos sem terminar, porque só temos uma oração final e a transladação do Santíssimo. Na Sexta-feira Santa, a Igreja não celebra a Eucaristia, não tem o sacrifício eucarístico, porque Cristo, o esposo, ele morreu, ele não está presente, então a Igreja está de luto e vazia. Por isso nós temos o altar desnudado, o sacrário aberto, para dizer a esposa, Igreja, ela está de luto, velando o seu Senhor, à espera do grande dia, a ressurreição. A celebração da paixão, ela começa com silêncio, e já vem oração, termina com uma oração e silêncio. E a vigília pascal começa com a bênção do fogo novo e assim termina com a bênção pascal. Então, começa na quinta-feira e termina no sábado, na missa da vigília pascal, ou com a missa da Páscoa. Então, o mistério foi preservado, mas dando enfoque aos fatos, paixão, morte e ressurreição, ao longo desses 1700 anos. Então, veja a relação do jubileu com a quaresma pela efetivação da Páscoa no calendário cristão da Igreja Latina. E também dos católicos, né? Neste concílio, houve a primeira menção à palavra quaresma, 40 dias. E um dos documentos elaborados pelos participantes do concílio
um dos documentos traz a menção à palavra tessaraconta, que no grego significava e significa exatamente a palavra 40, no resgate do 40 bíblico. Assim, acredita-se que a prática de fazer jejuns, e mais tarde vai entrar, sobretudo com o Concílio Vaticano II, entrar a trilogia jejum, oração e caridade, a partir das leituras que abrem a quaresma da quarta-feira de cinzas, é o Evangelho de Mateus, que fala da oração, o jejum e a esmola. Esmola é traduzida por caridade. Então, ao longo do período, dos tempos, o caráter penitencial, oração, intensidade de orações, os jejuns e a busca da caridade foi através do tempo. A quaresma passou a ter, então, um caráter catecumenal, lá no início, preparação de quem receberia os sacramentos da iniciação cristã, era a última preparação dos catecúmenos, onde também durante a quaresma, nessa última preparação, eles recebiam o Pai Nosso e o Credo, o Creio. Veja que agora já é a fé da igreja. Então, dentro dos 40, eles precisam professar essa fé. O bispo entregava. No RICA, o documento do RICA, na iniciação à vida cristã, que hoje na nossa diocese, e praticamente em todas as dioceses do Brasil, nós estamos nesse caminho bonito, nós temos ali, né, a entrega dos ritos, a entrega do Pai Nosso, a entrega do Credo, como parte desse período catecumenal da Igreja, do período quaresmal, que inspira hoje toda a catequese, né? O cristianismo, agora, não se tem claro o catecumenato antes de 325, ou seja, antes do século IV. Como eu disse, não tinha tanta preparação para receber. Talvez aquele trido em preparação ao trido pascal para receber, pelo menos um grande número, já era uma preparação que também fazia algo, né? Mas nós temos, claro, essa metodologia no século IV, depois do Concílio de Nicéia. O cristianismo foi crescendo graças ao crescimento das cidades. Mais tarde passou a ter, então, o caráter mais penitencial à quaresma, já que diminuía o número de adultos que buscavam o batismo e as crianças, crescia o número já das crianças, então os adultos já eram batizados. São Cipriano, que é do século IV, ele escreve: do batismo e da graça não se afastam as crianças. Então, batismo de crianças, a igreja ela já tem na sua tradição, desde os primórdios. E ela usa como texto bíblico, para justificar, Paulo, que batizou Lídia e toda a sua família. Num outro trecho, ele batizou também toda a família. Família tem crianças. Então, São Cipriano depois vai resolver, quando havia já uma contestação, olha aí, século IV, as coisas não vêm agora daqueles que atacam a igreja. Por que o batismo é de crianças? Do batismo e da graça não se afastam as crianças. Depois nós temos a crisma como uma conclusão daquele batismo, embora o batismo ficou completo, onde o bispo unge a fronte, crisma, é testemunho com óleo, para dizer: agora você está preparado, preparada para enfrentar os desafios da vida, até o final dos seus dias. Por isso se recebe uma vez só. É sacramento da maturidade, assumindo o compromisso com Cristo e o Evangelho. Assim sendo, nós vamos ter a ênfase penitencial. Hoje temos muitos adultos que crismam, os padres, geralmente nas dioceses, aqui em Guarapuava, no Sábado Santo, eles têm permissão do bispo para crismar todos os catecúmenos. Aqueles que receberão no Sábado Santo ou na oitava de Páscoa, receberão batismo, crisma e Eucaristia. Não tem nenhum sacramento, são os catecúmenos, né? Por quê? Porque nós vamos nos sentindo pecadores e precisamos de conversão.
Com a reforma litúrgica, fruto do Concílio Vaticano II, a Quaresma passou a ter um duplo caráter, batismal. Então, todos os batizados, eles vão renovar os compromissos batismais no Sábado Santo. Por isso, se nós não temos catecúmenos, temos não uma consagração da água, mas uma bênção da água, onde seremos aspergidos, faremos a renovação das promessas batismais, e todo o período quaresmal foi aquela preparação pelo jejum, oração e caridade, em vista de um novo nascimento. Todos os anos nós nascemos de novo, ou renovamos. E a partir do período pascal, essa alegria ela precisa ser espalhada, divulgada, contagiante. Há 61 anos, em pleno Concílio Vaticano II, teve início no Brasil a campanha da fraternidade, 61 anos. E foi em pleno Concílio Vaticano. E se expandiu como iniciativa da CNBB. E tudo começou porque a Caritas do Brasil estava com dificuldades financeiras e ela fez então uma grande campanha no período quaresmal, em 62. No ano seguinte, se gostou tanto que se espalhou para outras dioceses a campanha. Mas em 1964, então teve início a primeira campanha da fraternidade. Por isso, 2025, estamos celebrando 61 anos de campanha. E a campanha de 64 teve como tema: lembre-se, você também é igreja. Já as inspirações do Concílio Vaticano II começam a oxigenar a igreja do Brasil. Lembre-se, você é igreja, você também é igreja. Igreja não é só a instituição ou o templo onde você se reúne. A igreja verdadeira é você, onde pelo batismo a Trindade veio morar dentro de você. E você se transformou ou passou a ser membro dela. Uma pedra viva, como diz Paulo e Pedro. Parte do corpo místico de Cristo. Parte do rebanho, herdeiro do céu, a filiação divina. Enfim, é a partir desse batismo. Então você é igreja. E a igreja como instituição é sua mãe. Porque do útero batismal, do útero dessa igreja que é a pia batismal, nós nascemos. Ora, a campanha se espalhou e trata-se, a partir de cada ano, um gesto, um objetivo de solidariedade dos cristãos com um problema real da sociedade, na linha da caridade, jejum, oração e caridade. Então, na linha da caridade e até do jejum, que é o sacrifício, com algumas ações em favor do outro. Nunca é muito fácil você sair de si para servir um enfermo, para visitar um encarcerado, para perder tempo, entre aspas, com alguém que necessita de você, na busca de soluções dos problemas, compaixão, solidariedade. É um gesto concreto na linha da caridade, conversão, fruto da oração e do jejum. Afinal, a fé sem obras é morta, diz Tiago no capítulo 2, versículo 17. Então, para quem afirma que a campanha da fraternidade tira o espírito quaresmal, não é verdade. Depende da motivação que você dá à campanha. A campanha da fraternidade nunca anulou o jejum, a oração e a caridade. Como eu disse, está na linha da caridade. Nunca ela disse que às sextas-feiras você poderia relativizar as penitências. Que na quarta-feira de cinzas e nas sextas-feiras santas estava livre da abstinência de carne e do jejum. Não, continua. Então nada foi tirado. A campanha da fraternidade nunca disse algo contra a via sacra. Pelo contrário, hoje nós temos quase 20 materiais na linha da espiritualidade, da reflexão, que ajuda a campanha da fraternidade a refletir essa penitência mais profunda, em vista de uma mudança de vida. A CNBB favorece com muitos materiais. E este ano o tema é a fraternidade e a ecologia integral, trazendo todo o amor de Deus pela criação. Na celebração de 10 anos de Laudato Si e 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis.
Então não se trata apenas de olhar para a ecologia. Se trata de algo mais profundo. Deus criou tudo. E antes de sermos filhos e filhas, nós somos criaturas de Deus. E ele viu que era muito bom. Ele amou a criação, particularmente o homem e a mulher. Então, cuidar da vida do ser humano, cuidar dos rios, das plantas, da água, da terra. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar destruindo a vida e destruindo o planeta. Então, tudo está interligado. É a 9ª campanha da fraternidade que traz o tema da casa comum, o que significa que a consciência ainda está fraca. Precisamos agir mais. Algumas dimensões agora para o jubileu, já no último momento, quase encerrando essa live. Eu trago aqui a página de referência ao jubileu. Eu não vou frisar tanto questões específicas e práticas do jubileu da Diocese de Guarapuava. Pelo menos eu lancei uma carta pastoral, creio que muitos de vocês a têm. Foram 8.000 cartas. Quem desejar pode pedir aqui no bispado, que a secretária do bispo, a Fernanda, estará disponibilizando por WhatsApp, por e-mail, e você pode imprimi-la, tá bom? E ali tem os detalhes desse ano jubilar, das práticas para lucrar indulgências. Quero fazer apenas uma relação por causa do tema. Levítico 25, de 1 a 28, é o mais claro com relação aos jubileus. O jubileu depois de 7 anos, que dá origem ao ano sabático, mas principalmente no final do texto, ou na segunda parte do texto, vai falar do jubileu de 50 anos, a cada 50 anos. O que a partir de 1300, o Papa Bonifácio VIII trouxe para a Igreja Católica. Esses jubileus dos 50, depois foi frisando em 25, e nós celebramos a cada 25 anos. Ano jubilar. É um ano de indulgência, mas o que tem a ver com Quaresma? No aspecto mais profundo do jubileu. O que tem a ver é a festa. E a festa da Páscoa é preparação para a Páscoa, a festa maior nossa. Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos, senão a nossa fé, ela é vã, como lembra o apóstolo Paulo, não tem razão de ser. Também o perdão, perdão das dívidas, perdão das pessoas. Quaresma é o tempo de exercitar-se para o perdão e buscar no sacramento da confissão o perdão de Deus. A liberdade, libertar os escravos se foram levados, israelitas como escravos. Libertar a terra dos venenos, de plantações seguidas. É o descanso da terra a cada 7 anos. É o descanso da terra a cada 50. Então, essa dimensão do descanso, da liberdade, da reconciliação, da renovação da vida, da terra, do ar. Tudo isso tem a ver com a Quaresma. Reconciliação comigo mesmo, com Deus, com o outro, com o mundo, com o planeta. Já que tudo está interligado, tudo ganha vida nova se eu cuidar, se eu proteger, se eu valorizar. No jubileu de Jesus, que está em Lucas, no capítulo 4, de 18 a 19, que ele sintetiza o Antigo Testamento e abre para o cristianismo, do qual a Igreja, então, passa a realizar os jubileus a partir do ano de 1300, Jesus discorre o texto do profeta Isaías quando entrou na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu e me enviou. Olha a relação com a Quaresma. 40 dias para preparar-se para este novo envio, onde nós seremos, entre aspas, ungidos novamente, com a renovação das promessas batismais, para sermos novamente enviados com muito ardor missionário, com encantamento, enamoramento por Cristo e pelo Evangelho, para levar as pessoas a fazer a experiência do seu amor. Jesus diz, para proclamar a boa nova aos pobres. Cristo é a boa nova, a boa notícia aos pobres.
e pobres em todos os sentidos, material mesmo, sem comida, sem roupa, sem teto, sem casa, pobres espiritualmente, pessoas pobres, todos somos pobres, dependentes de Deus, necessitados do amor, da vida, do carinho dos pais, da atenção das pessoas, da busca de sentido da vida. A caridade é elemento penitencial. Jesus disse ainda para proclamar a libertação aos presos. Lembrando, Mateus 25, estive preso e me visitaste. São as ações de caridade que a Quaresma traz. A visão aos cegos, caridade e jejum. Para pôr em liberdade a cegueira espiritual, não só física. Precisamos abrir os olhos da alma e do coração. Para pôr em liberdade os oprimidos e pregar um ano da graça do Senhor. Oração e jejum tem a ver. Efeito pós-Páscoa, proclamar o ano da graça, o amor presente que transforma, renova, converte, salva. Enfim, o jubileu de Jesus, proclamado por Jesus, tem tudo a ver com Quaresma. E para finalizar, o jubileu da Igreja, as indulgências, peregrinações, visitas aos lugares sagrados. Indulgências nós ganhamos na prática das obras de caridade ou de misericórdia, as obras de misericórdia corporais e espirituais. Eu falo disso lá na Carta Pastoral, está na bula do Papa. Nas obras de misericórdia e penitência. Além disso, os fiéis poderão obter a indulgência com ânimo devoto. Olha só, se participarem de exercícios, retiros espirituais. Você que a partir da quarta-feira de cinzas, você se programar para fazer um retiro de 40 dias, 44 dias, até a quinta-feira santa. Né? Olha aí. Nos exercícios espirituais feitos devotamente, dedicando um tempo, você vai lucrar indulgência. Como? Junto com os exercícios, ofereça as missas que você participar, a confissão e reze nas intenções do Papa. O creio em Deus Pai, um Pai Nosso, uma Ave Maria ou 3 Aves Marias e o Glória. Lucra a indulgência. Uma por dia que você pode aplicar às almas do purgatório. A uma pessoa falecida. Tá bom? Ou a uma, não podem ser para as almas do purgatório. Para uma pessoa falecida, um parente, um amigo, ou para você mesmo. Uma indulgência plena no dia, plenária. No número 58 da Carta Pastoral, eu trago indulgência também, eu quero destacar aqui, nós não estamos falando disso. O valor das sextas-feiras. Toda sexta-feira tem um sentido penitencial na igreja. E ela pede alguma penitência. Mas na Quaresma, nós temos sextas-feiras mais penitenciais. Veja aí com o padre. Às sextas-feiras, as penitências, 6 horas da manhã, a peregrinação. A caminhada penitencial, ela pode ser vista, encarada como peregrinação. Caminha, depois tem a missa. A confissão pode ser feita 20 dias antes ou 20 dias depois. Tá bom? Dentro do período de 20 dias, vale a confissão. Aí a missa, a peregrinação e rezar nas intenções do Papa. Então, cada sexta-feira, você pode lucrar a indulgência. Ou mesmo no jejum, orações, um ato de caridade. Aí reza nas intenções do Papa. Quando vai à missa no final de semana, oferece a missa, a confissão dentro de 20 dias, indulgência plenária. Veja quantas formas, principalmente durante o período quaresmal. Vamos valorizar mais as sextas-feiras, particularmente as sextas-feiras da Quaresma, e nesse ano jubilar, mais caminhadas penitenciais, peregrinações, procissões. Tudo isso nos ajuda a nos aproximar mais de Deus, do seu amor, né, do céu. Além disso, apoiando obras de caráter religioso ou social, na defesa da vida, em todas as suas fases, da concepção até a morte. Dedicando um tempo para o voluntariado, também lucra a indulgência. Além de obras de penitência caritativas,
Acompanhada sempre, eu digo, repito, dentro de 20 dias, confissão, comunhão e rezar nas intenções do Papa, creio, Pai Nosso, Aves Marias. Encerrando, Quaresma. É um exercício do coração, é o exercício de domar a personalidade. Há personalidades fortes, são violentas, agressivas. Então eu tenho que dominar. Olha São Francisco de Sales. Tinha uma personalidade violenta. Depois de bispo, de alguns fatos, ele tomou consciência que precisava ser mais paciente. E a partir da mansidão, ele começou a se trabalhar e se tornou o santo da mansidão e da ternura. Então é possível trabalhar. Vamos fazer mais isso intensamente durante o período quaresmal, para que seja depois constante. Domar a personalidade. Criar a consciência de que é preciso mudar algumas atitudes. Vamos fazer a avaliação e ver onde eu posso melhorar. Eu vou dar uma dica para você. Pegue uma folha de papel em branco, reparta essa folha e coloque os meus dons e coloque meus defeitos ou meus pecados. Não segundo as pessoas, segundo aquilo que pode ser, alguém disse, mas que você tem certeza. Quais são os dons que tenho? Por exemplo, o dom da alegria é dom. E aqui do outro lado, coloque um defeito. Não que os outros dizem, mas no exame de consciência você percebe que tem. Faça esse exercício durante uma semana. Todos os dias coloca 1 ou 2 dons, um pecado, um defeito. E na outra semana, busque trabalhar aqueles defeitos para que se tornem virtudes. Por exemplo, perfeccionismo é um defeito. Organização é uma qualidade. Então, quando você toma consciência que você é perfeccionista, você passa a se trabalhar para ser uma pessoa organizada, que aí é virtude. Ou seja, eu vou conseguindo trabalhar daqui, passando para lá, os defeitos vêm para, eu aqui inverti, né? Naquilo que eu falei, é você que escreva aí. É um exercício de se autotrabalhar e qualificar a vida humana e cristã. Naquele processo que Jesus pediu, ouvindo o chamado, sede santos como o Pai do céu é santo. É possível. Não foi um chamado só para alguns homens e mulheres que estão nos altares, é para todos. Assim sendo, Deus é bom, Deus é indulgente. O que é ser indulgente? É exercitar a bondade de Deus na vida. Indulgência, ser indulgente. Busque ser bom, o que implica ser gentil, compassivo, mais escuta, mais fraternidade. Busque mansidão. A paciência está na mansidão. Mansidão é um estilo de vida que eu adoto para lidar com situações interiores ao meu redor. Significa equilíbrio, maturidade, que é dom do Espírito Santo. Aliás, é fruto do Espírito, o domínio de si ou equilíbrio. Está em Gálatas, no capítulo 5. Tudo isso exercitando a bondade para sermos misericordiosos com o Pai. Ele é misericordioso para comigo, porque não posso ser para as pessoas. Quaresma é tempo de experimentar o quanto Deus me ama. Olha o sangue do Cristo derramado na cruz por mim. O quanto Ele é misericordioso para comigo, para com o outro, para conosco. Assim eu devo ser para com as pessoas. Aliás, aqui eu faço uma observação na oração do Pai Nosso, onde Jesus igualou a minha capacidade de perdão e quase de misericórdia também. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então eu estou pedindo a Deus que Ele me perdoe na proporção que eu perdoo o outro. Se eu não me abro ao perdão, se eu guardo a raiva que se transforma em ódio, vingança, como que eu posso rezar o Pai Nosso? Estou rezando da boca para fora ou mentindo. E quantas vezes se reza ao longo do dia? Agora, se eu estou aberto ao perdão, estou iniciando um processo de perdão, então tudo bem. O Pai Nosso se torna transparente e verdadeiro. Pensa nisso. Assim como eu coloco condição. Senhor,
Vem agir com misericórdia em minha vida, assim como eu sou misericordioso para com o outro. É verdade? Esse assim iguala. É preciso melhorar, ou mais do que eu perdoo, mais do que sou para com o outro. Quaresma é tempo de aprofundar essas verdades da fé, inclusive purificar a oração, porque Jesus chegou a falar para os judeus que eles rezavam muito, mas não rezavam bem. Por isso ele ensinou a oração do Pai Nosso. Nesta conclusão, a indulgência perpassa os 3 aspectos da Quaresma e lembra o quanto eu posso lucrar, mas eu preciso ser indulgente. O jejum. Ser indulgente no jejum. Além de fazer jejum às sextas-feiras, quarta-feiras de cinzas, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, o jejum da língua, o jejum das palavras vazias e ofensivas, o jejum de falar da vida do outro, fofoca, julgamentos, o jejum da falta de respeito, da agressão, dos sentimentos nocivos que prejudica a saúde, adoece, e a gente guarda no coração. Tem que jogar fora logo. Oração. Vamos intensificar uma vida oracional, mas uma vida oracional comunitária, maior. A participação na missa, não por obrigação, mas por amor. Celebração da palavra quando não tem a missa. Ler a palavra de Deus, que tal? Ler assiduamente, todos os dias durante a Quaresma, 15 minutos. Ou ler fazendo a Lexio Divina com o Evangelho, um salmo, um texto bíblico. Ler textos espirituais, livros de espiritualidade. Rezar devoções. Também se reza lendo. Se reza com o crucifixo na mão, com as imagens, né? As devoções, a via sacra, o rosário, a coroa das 7 dores de Maria, a oração mental, coração e a mente elevados a Deus ao longo do dia, garante uma intimidade com o Senhor, está na linha da oração. Olha o tripé, jejum, oração e caridade. Caridade, eu já citei, as obras de misericórdia, para ganhar também a indulgência plenária, sendo indulgente. Sejam as 7 corporais ou as 7 espirituais, serviços voluntários, vai visitar uma obra assistencial na sua cidade. Talvez um lar de idosos, uma creche. Faça um trabalho como voluntariado. É possível prestar serviço uma vez na semana, uma vez ao mês. Quando eu descubro a alegria de servir, eu recebo sentido na vida. Eu já atendi pessoas com depressão ou com tristeza e indiquei, faça um trabalho voluntário, principalmente com crianças, numa creche, num espaço ou num asilo. Redescubra a alegria de sair de si, que é o serviço. Essas pessoas se curaram, muitas se curaram. Que tal para você que agora me assiste e que participa aqui comigo dessa conferência? Nós temos muitas pastorais sociais nas paróquias das nossas dioceses, da nossa diocese de Guarapuava, e faltam pessoas para assumir. Na pastoral da criança, na pastoral, a PPI, a pastoral da pessoa idosa, na pastoral dos enfermos, pastoral da saúde. Daqui a pouco teremos ministros de exéquias, pastoral da esperança, rezar depois com a família enlutada. Às vezes queremos pastorais mais fechadas, precisa também, movimentos. Ficamos nos nossos movimentos de espiritualidade quando faltam operários na messe, principalmente nas pastorais sociais. Também ligados ao tema da campanha da fraternidade desse ano, Ecologia Integral. Que tal voltar a separar o lixo? Já aprendemos, mas tem gente que relaxou. A limpeza dos quintais, o cuidado com a dengue. Está aí de novo a pandemia ou a epidemia chegando em nossas cidades, pessoas morrendo com a dengue. Os quintais estão sujos, já aprendemos a não deixar água parada e deixamos nos vasos, ou águas acumuladas em recipientes porque choveu. Aqui na nossa região tem chovido bastante, precisamos depois dar uma olhada melhor. Que tal esse cuidado a partir agora da Quaresma? Isso também é obra de caridade, comigo e com o outro, porque é a preservação da vida.
Que tal promover conscientização na catequese, nas escolas, sobre o cuidado com o meio ambiente? Conscientizar crianças, adolescentes e jovens é garantir um futuro melhor para todos. E tem tantas ações, inspirados nos textos da criação e no Cântico das Criaturas de São Francisco, um maior amor à criação, cuidado, zelo, cuidado com a vida. A esperança, tudo isso alimenta a esperança. Quando eu saio de mim e tomo consciência que a minha vida, a vida do outro, do planeta pode ser melhor, e aí eu começo com essas ações todas citadas, é uma esperança que se renova. Por quê? Porque a esperança maior é a ressurreição e a vida eterna. Aqui se fundamenta a experiência cristã. Por isso lembra Romanos, e o Papa Francisco trouxe como título da bula deste ano santo: a esperança não decepciona. Investir na esperança, o cultivo dela, à luz da fé, porque da fé eu passo a esperança, resulta em ações de caridade. Tudo isso é período quaresmal, mas também período pascal, tempo comum, advento, tempo de Natal, todos os tempos, estações e dias. Jesus falou que o cristão precisa estar centrado nele, centrado em Deus e no amor a Ele, para ser expressão do amor ao próximo e gerar a vida aqui para garantir a vida eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou dar a bênção para o início de uma boa quaresma. Muito obrigado pela sua participação. Fica aí no YouTube do Bispo, da Rádio Cultura, da Diocese. Quem não conseguiu participar desta aula, dessa conferência o tempo todo, poderá assistir num outro momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar. Ele que vive e reina com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos merecimentos santíssimos da paixão de Jesus, o poder do seu preciosíssimo sangue, sua morte e sua ressurreição, a invocação da Virgem Maria, a intercessão de São José e todos os santos, abençoe-vos o Deus da saúde, da alegria, da paz. Abençoe-vos o Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite e até a próxima.